Você sabe qual foi o crime de Jesus? Porque Jesus Cristo, se era esse mesmo o nome dele, porque Jesus não é um nome comum para aquela região, muito mais para aquela época na qual ele viveu. Jesus é um nome muito mais aportuguesado, abrasileirado do que importado, né? Mas, enfim, Jesus viveu na época do Império Romano. Ele era um cidadão romano, livre. Todo cidadão romano era livre, porque a região onde Jesus morava pertencia ao Império Romano. O Império Romano ainda existia na época de Jesus, tanto que Pilatos era um general romano, era um rei romano, um governador romano, que administrava a região onde Jesus viveu, em nome do Senhor e dono de todas as terras, Imperador Maximus, que era o imperador que era dono de todas as terras que pertenciam ao Império Romano, de tudo que fazia o Império Romano. Então o cidadão romano que era livre, para ele ser preso, ele tinha que cometer algum crime, ele não ia ser preso à toa, não ia ser preso do nada. Pilatos não ia mandar os soldados romanos prenderem Jesus à toa, sem ele ter feito nada, sem ele ter cometido crime nenhum, porque era contra a lei de Roma, porque a lei de Roma era claro que o cidadão romano era livre. Tanto que o cidadão romano era politeísta, podia orar para quantos deuses quisesse, oravam para deuses da mitologia egípcia, da mitologia nórdica, da mitologia grega, que foram civilizações que já existiam antes de Roma, antes da época de Jesus. O cidadão romano tinha que obedecer ao imperador e respeitar o imperador. Se o imperador mandasse chamar, mandasse fazer algum serviço, o cidadão tinha que fazer aquele serviço bem. Se ele fizesse meia boca, o imperador podia castigar e até mandar matar. E se gostasse, talvez pagasse alguma coisa, talvez ficasse uma amizade próxima ao imperador e tal. Porque o Império Romano era isso, o imperador era a autoridade máxima. Ninguém mandava mais do que o imperador, era igual um ditador. Ninguém mandava mais que ele. Ele era a autoridade máxima. Abaixo do imperador tinha a elite, o conselho, os idosos da elite, os senhores sábios, porque viver até os 50, 60 anos naquela época era coisa de pouquíssimas pessoas. E os que conseguiam chegar aos 50, 60 anos eram idosos, porque o que hoje é 80, 90 anos, era com 50, 60 naquela época. E eram considerados sábios por eles terem vivido tanto tempo. Então era uma elite da cidade, era o conselho, o senado, o petróleo aí que tinha na parte de Roma, abaixo do imperador. E juntos deles surgiu a bancada evangélica da época, surgiu os líderes religiosos, que representavam algumas instituições. Inclusive um deles, em parceria com o imperador, impôs que não pudesse mais ser livre cidadão romano. O cidadão romano, a partir daquele momento, só poderia orar para o Deus dele, só poderia adorar o Deus dele, servir ao Deus dele, ou seria pagão, seria um herege. E justamente herege é o crime que foi apontado a Jesus, porque Pilatos, quando apresentou Jesus e Barrabás ao povo, disse: vocês querem soltar um assassino ou vocês querem soltar um herege? Porque contra o império, contra o imperador, ele não tem pecados, não tem crimes nenhum. Ele é acusado de heresia pelos líderes religiosos, que nas missas da época influenciavam o povo, fizeram a cabeça do povo para acreditar que ele era um herege satanista, que ele estava ofendendo a Deus, e que ofendendo a Deus ele ofendia todos os seguidores de Deus, e que os seguidores de Deus tinham que fazer alguma coisa em nome de Deus, porque Deus não poderia fazer nada. Então, em nome de Deus, aqueles que são os fiscais da fé, aqueles que são aí o IBAMA, são a fronteira entre o humano e Deus, né, que fiscalizam a fé, que dizem o que todos têm que fazer para poderem serem salvos por Deus, para poderem estar ao lado de Deus e tal. E qualquer um que ofenda a Deus tem que ser castigado e punido. E foi essa mesma instituição que anos mais tarde, depois de matar Jesus e os apóstolos por heresia, anos mais tarde essa instituição lança a Bíblia e coloca Jesus como sendo o caminho e a salvação. Coloca eles como sendo aliados a Jesus ali no combate ao mal, para salvar o povo do mal. Conveniente, né? E além disso, nessa mesma época que a Bíblia foi lançado o calendário gregoriano, que é o que a gente segue hoje em dia. Só que esse calendário foi baseado no calendário juliano, que era o que era seguido antes. E nenhum dos dois foi baseado no tempo que a Terra demora para girar no próprio eixo. Porque na época que foi lançado, essa mesma instituição pregava que a Terra era plana.